Marcelo Antunes Rack chegando, 13 mais 16, Salão Amarelo, Palácio do Comércio, assuntos e mais assuntos. Aqui, bom, eu vou perguntar para o deputado Lindemeyer, que nos visita, no momento, qual é a tua principal preocupação? Minha principal preocupação é que a gente veja uma estabilidade nas relações aqui no nosso país. Nós temos esses problemas que surgem, principalmente pelo tensionamento que se dá em função dessas disputas que, do meu ponto de vista, ainda ideológicas, né? E acho que a gente tem que superar isso tudo. Penso que a pauta da anistia é uma pauta que tem sido muito debatida, muito tensionada. Ao mesmo tempo surge agora um outro tema que é latente, que é referente a esses 6 bilhões e 300 milhões de reais que são estimados em relação à questão da Previdência, né? Onde há todo um inquérito onde apura envolvimento de muita gente, né? Foram 211 mandatos de busca, são 6 prisões. O senhor acha então, que deveria ser demitido o ministro Lupe? Eu já fui perguntado há pouco. Eu entendo que, a princípio, não. E até argumento por quê. Se eu vou até me permitir, se me conceder, faço um histórico. Então, se nós olharmos o histórico que vem da Controladoria Geral da União, ele vem trazendo alguns dados, até que, se me permite, eu vou até fazer referência aqui. Então, primeiro, o que a Controladoria Geral da União apresenta são dados que vêm desde 2019. São 19 entidades que, desculpe a expressão, meteram a mão nos partos recursos, nas aposentadorias de pensionistas. Mas o roubo aumentou assim vertiginosamente após Lula tomar posse. E vou lhe conceder uma informação que é importante, porque essa mudança, no final de 2022, quando o Lula não era presidente, ainda era o Bolsonaro, foi editada uma medida provisória que desregulamentou, flexibilizou a questão do controle, digamos, do cadastro dos aposentados e pensionistas. Mas em 2019 tinha uma outra medida provisória editada pelo Bolsonaro que o Congresso derrubou. Né? Que não, essa sim, essa terciava, né? Não, quem edita a medida provisória não é o Congresso. Mas derrubou. Foi a medida provisória que flexibilizou e que abriu a porteira, ela é de 2022. Mas o Lula teve oportunidade, então, logo em 2023, de encaminhar para a Câmara uma regulamentação. De maneira alguma. Não teve de maneira alguma. Em 2023, o que foi estabelecido foi Polícia Federal, Controladoria Geral da União, apurar os fatos, tanto é que não foi... Não, mas isso aí veio agora à tona, mas deputado, por quê? Tem período de investigação. Só um pouquinho, deputado. Você tem 211 mandatos... Me permita uma parte. Então, o Lupe sabia disso tudo e não determinou. O senhor foi prefeito de Rio Grande, o senhor é ordenador de despesa. O senhor sabe muito bem que quando um ordenador de despesa se dá conta de que há um roubo dentro da sua secretaria, da sua prefeitura, né, do seu ministério, ele tem que tomar providências imediatas. E ele não tomou. Não é o caso. Não, ele não tomou. Então, ele foi omisso, no mínimo, é uma opinião. omisso. É uma opinião. Não, é o que está aí. É o que está aí, os fatos. Então eu vou fazer uma narrativa, resgatar algumas coisas. Uma narrativa, bom. Aí, não, vou resgatar. O Partido dos Trabalhadores é bom na narrativa, né? A questão não é a verdade. Narrativa, não é o fato. A questão não é a verdade. Não, eu sou baseado em informações que vêm da Controladoria, que não tem partido. Sim, graças da Polícia TCU, Federal. Graças ao TCU. Não a é Polícia TCU. Federal negou o envolvimento do irmão de Lula. Não e depois veio o TCU e disse, não, está aqui, ó, foi lá para a associação dele. Não, mas associação é uma coisa... Se o senhor quer negar, bom, aí tudo bem. Então eu vou o microfone fazer... aceita qualquer coisa. Então eu vou pedir licença, eu vou fazer uma explanação sobre os fatos, e aí cada um faz o julgamento que quiser.
É fácil. Então, O senhor vai tirar para cima do Bolsonaro? Não, peraí, deixa ele fazer deixa ele descrever. Eu já estou cansado. Pois é, mas... Essa semana Pô, já está cansado? Estou cansado aqui em Pelotas. Nós tivemos um outro fato também ligado ao Partido dos Trabalhadores. Mas que coincidência. Qual é o teu partido, Longará? Que coincidência. Qual é o teu partido? Qual é o teu partido? Eu não culpo cargo nenhum. Eu não sou vereador, mas eu não sou prefeito, eu não sou nada. Qual é o teu partido? Mas tu tem opinião. Tu tem opinião. Opinião eu tenho. Então, tudo bem, mas tem que dar o espaço para eu falar. Tá bem, também. então, por favor, desculpa. Então, eu queria resgatar aqui algumas coisas que foram feitas aqui. Primeiro lugar, esse caso que foi dados pela Controladoria Geral da União trazem que, desde 2019, já tínhamos situações de entidades que estavam com situação desculpa a expressão, com a prática criminosa. São 19 entidades, sendo que 12 entidades que estavam cadastradas junto ao INSS desde 2019 até 2023. 2023 se somaram mais 7 entidades. Quero ainda colocar ainda que o governo federal ele tão logo começa a ter esses indícios que foram colocados pelo Longaray, tem aí a ação da Controladoria Geral da União, tem aí a ação da Polícia Federal, ou seja, atuando no sentido de fazer o processo investigatório. Processo investigatório, se tivesse, olha, tem indícios, estanca de imediato, sem ter uma prova mais apurada, talvez a gente não tivesse chegado, não chegaria... Essa era a providência que se esperava do Lupe. Me permite. Não, só uma parte. Deixa ele completar. Eu quero contribuir não, por favor, deixa ele completar a fala dele, por favor. Faz o discurso que não é quiser. isso, não, só vou falar 3, 4 minutos e aí eu encerro e depois pode fazer a tua narrativa. Mas na prática, assim, ó, nós tivemos ali, desde 2023, como foi mencionado já, os controles internos dentro do próprio INSS, haviam informações, denúncias de que haviam aposentados que estavam sendo descontados de forma irregular. A partir dali, começou a haver todo um trabalho da Controladoria Geral da União, mais da Polícia Federal, até culminar no sentido de que, que foi deflagrada essa ação com 211 mandatos, 6 prisões. Se tivesse sido feito lá em 2023, existe um indício, vamos apurar, certamente não seria em uma semana, em 2, que teríamos uma investigação com essa robustez que temos hoje, apresentada pela Polícia Federal junto com a Controladoria Geral da União. Aí, o que eu colocaria também é que, de imediato, foi possível recuperar R$1 bilhão dos 6,3 bilhões que se estima que foram captados de forma irregular das pensões e aposentadorias. Ao mesmo tempo, os servidores públicos foram responsabilizados, inclusive com a prisão do próprio presidente do INSS. Mais do que isso, horizonte temporal, nós não estamos falando de 2023, 2024. Se a gente quiser politizar, é 23, 24, eu estou falando nos últimos 7 anos que estão apresentados no parecer da Controladoria Geral da União. São 7 anos. Ao mesmo tempo, a gente menciona que o aumento das fraudes ele foi causado exatamente pelo que eu estava mencionando agora. A medida provisória 1107/2022, vou repetir, 2022, ela abriu a porteira, não é uma medida provisória 2017, não. Medida provisória não é o Congresso que edita. Medida provisória é governo federal. Foi editada no governo Bolsonaro. Perde eficácia, o texto foi suprimido pelo relator sem a devida justificativa no parecer. O crescimento da fraude foi logo identificado já pelo novo governo, sendo que a investigação começou, foi em 2025, ela começou em 2023, dentro do novo governo, a Controladoria Geral da União, com autonomia, com a ação também da Polícia Federal, foi à rua e foi apurando os fatos. Com relação à questão do ministro Lupe, está sendo investigado, a partir do momento que concluíram-se as investigações, houve sim a suspensão de todas as questões relacionadas
a questão de imediata das cobranças. Então, o governo federal suspendeu todos os acordos de cooperação técnica que permitem a essas organizações de sociedade civil que cobrem aposentados. E não vamos generalizar. Tem cobranças, tem muitos que cobram de forma devida e outras que foram demonstrados que têm problemas, por isso o processo. Então, o crescimento da fraude foi identificado pelo governo, principalmente na escalada de pagamentos que ocorreram de 2023, principalmente 2024. A escalada de operação na operação foram 211 com mandatos de busca e apreensão, 1 bilhão de mandatos de sequestro de bens e mandatos de prisão, que foram 6, né? Então, foram executados. Então, do meu ponto de vista, o que a gente vê é que aquilo que não aparecia em termos que era, desculpa a expressão, no silêncio, ficava na calada da noite, sem prova, a partir do momento que a Controladoria Geral da União e a Polícia Federal são demandadas a apurar os fatos, nos permite chegar ao momento atual e, consequentemente, a gente ter a perspectiva não só de devolução daqueles que tiveram saques indevidos, mas a perspectiva de prisão para aqueles que agiram de forma criminosa contra os aposentados. Deputado, posso falar então, um pouco? Não, já estou encerrando. Tá bem. Em relação a isso, o que a gente vê é a transparência e auditoria da Controladoria Geral da União, que permite a divulgação desse relatório e nos permite todos essa possibilidade de responsabilidade daqueles que praticaram atos criminosos. Lá em Posso só dizer 2023... uma coisa? Depois nós temos outras Tá bem, pautas. tá Né? bem. Não, só o registro. Não Pode podemos ficar me dar falando 2 dessa minutos. pauta o programa todo. Só Tá bem, isso. mas tá me bom? dá 2 minutos, Claro, senão fica só uma pode versão, falar, querido. só a narrativa do Nenhum deputado. problema. Eu só estou alertando que nós temos outras pautas. Lá só em isso. 2023, deputado, o ministro tomou ciência. O que ele deveria ter feito? Cessado todas essas contribuições. Deveria ter chamado cessado, Controladoria e né? Polícia Suspendido. Né? O senhor mesmo está admitindo, deveria ter chamado a Polícia Federal. Então, ele foi omisso. Foi omisso. Não, mas não, ele não fez. Não, Ele, então, se ele tivesse feito, Semana passada... se ele tivesse feito, o que teria acontecido? Teria suspendido isso aí. E a investigação Muita gente sair deixaria fora. de ser roubada. E outra coisa, isso vem acontecendo desde 2016. O senhor sabe por quê? O senhor sabe por quê? Que desde 2016 vem acontecendo isso aí? Porque o imposto sindical acabou em 2016 com a reforma trabalhista. E aí, o que aconteceu? Os sindicatos, né, tinham que arrumar uma outra fonte de renda. Né? E aí, o que aconteceu? Isso aí que o senhor está vendo hoje. E quando assumiu o Lula, aquilo explodiu. Aquilo foi assim, se tornou uma coisa assim, discrepante. E aí, então, entrou o Tribunal de Contas, né, a Controladoria, como o senhor falou, que são órgãos, né, apolíticos. Né? Então, é isso que está acontecendo. O governo Lula foi obrigado a deixar vir à tona isso aí, porque aconteceu de não poder mais colocar para baixo do tapete. Né? Não teve mais como. Então, é isso aí que o deputado... Eu até entendo, o senhor é petista, o senhor é do PT, o senhor é partido do governo, o senhor tem que fazer a defesa, o senhor está no seu papel legítimo. E aí, isso aí está tudo certo, eu entendo. Agora, querer passar o pano nesse ministro, que foi corrido, inclusive, do governo Dilma, do Ministério dos Transportes, né? Porque era ineficiente, porque também era um corrupto, foi corrupto lá também. Isso aí não assim, a mim não engana. Há quem não goste de militar no governo. Eu também não me agrada. Agora, sindicalista é pior, né? Vamos combinar. Criminalização do sindicalismo nacional. A criminalização da mulher do batom. E mais criminalizar a mulher do batom. Mas tu viu o processo? Tu é advogado. Tu conhece o processo da mulher do batom? O que ela fez de mais, além de pintar vai a ver, estátua? Tramou contra a República, isso é fato. Ela tramou contra... Quem trama contra a República, não importa. Ela tramou contra a liberdade. Assim, o que eu vejo é uma forma diferente do que vocês estão tentando defender. Se olharmos a Previdência Social, é o grande problema. Quem está nos ouvindo tem 20, 30 anos. Quem está nos ouvindo com essa idade não vai se aposentar.
Por quê? O governo é mau gestor. O governo é incompetente como gestor. Governo, quanto menos, melhor. A Previdência Social se tornou só mais um imposto. Quando eu pago 10 mil reais de salário para um funcionário meu e tenho que descontar R$1.000 para a Previdência, na qual não será beneficiado, vai ser roubado pelo governo, a Previdência Social tem que terminar. E aí eu digo, a direita, a esquerda, tem lá a tua conta. Todos os lados são incompetentes como gestores. A exemplo disso, posso citar a telefonia. Enquanto o Estado era gestora da telefonia, era literalmente um lixo. Quando se privatizou, a telefonia funcionou. O Estado não é gestor de nada. E no momento que nós privatizarmos e acabarmos o máximo possível com o Estado, o contribuinte que está escutando e todo mundo aqui na mesa vai pagar menos impostos. No momento que tivermos essa consciência de menos Estado, menos imposto, as pessoas vão entender que o neoliberalismo é a solução. Enquanto isso, vamos sustentar essa previdência que faliu, nas mãos da direita, nas mãos da esquerda, principalmente da direita, foi quem mais teve tempo de poder. E o INSS mostra... Não, isso, né? Mas começa no governo Temer... Depois que começa no governo Temer, passa no governo Bolsonaro... Para 1 bilhão e 800... É que tu está tentando achar mocinho na história. Eu só vejo bandido. Eu não vejo mocinho. E eu vejo falta de competência de gestão. O Estado não é gestor. Mas eu só ia até as pedras da Rua 15. Mas as pessoas não sabem e defendem. É impossível. A grande parte da população não sabe disso. Não entende isso. Que o Estado é o grande sócio das empresas, é o grande sócio do contribuinte, que mais de 50% do valor do que ele está comprando, seja uma bala, um refrigerante, vai para o Estado. A metade daquilo, se tu pagou R$10 no refrigerante, 5 é para o Estado. 5 é para o Estado. Para esse serviço ineficaz. O serviço não existe. Não existe, exatamente. Retorno, né? A arrecadação é de primeiro mundo, mas o serviço é o pior possível. Então, infelizmente, deputado, respeito sua posição, mas o Estado, como gestor, infelizmente, é incompetente de todos os lados. Eu pergunto na posição que defendes, por exemplo, o Sistema Único de Saúde deveria ser privado, não deveria existir. Mas o senhor pensa o seguinte, o meu funcionário... pensar no período da pandemia... Vamos pensar o seguinte, de outra forma. Se nós não tivéssemos o SUS no período da pandemia... Então eu vou lhe fazer outra questão. O exemplo que a gente viu foi exatamente o contrário. É mesmo? Sim, a rede do SUS é que sustentou todo o combate à questão do caos que a gente viveu. Mas eu pergunto para qualquer pessoa, funcionário meu, eu pago 10 mil de salário, ele prefere receber 10 mil e sustentar o Estado ou receber 17 e ele pagar o plano de saúde privado? Ele pagar sua aposentadoria privada. Posso lhe garantir, lhe afirmo com toda certeza, ele prefere os 17 mil no bolso do que sustentar um Estado incompetente gerando esse dinheiro que é dele. Sabe quanto tempo tu espera se tiver que fazer uma prótese? 9 anos. Aqui no estado são 5 mil pessoas esperando na fila do SUS em Porto Alegre e 11 mil no interior do estado. Aí quer dizer que o neoliberalismo deu errado. Quer dizer, o Brasil deu certo, os Estados Unidos deu errado. Exatamente. Os Estados Unidos deu tudo certo. Funciona muito bem. Lá é privado. E funciona muito bem o privado. Olha o exemplo do que aconteceu. Mas, deputado, as pessoas ganham 3 vezes mais, não iluda o ouvinte. Eles ganham 3 vezes mais. Eles têm capacidade de pagar. O dinheiro está no seu bolso, não está no bolso do Estado. A distribuição dos Estados Unidos existe também. Como que não? Não existe miséria, não existe trabalhador anda de camada zero. O senhor sabe disso? O senhor sabe disso. Que Estados Unidos quem trabalha ganha. Isso chama-se meritocracia. Exatamente, mas que Estados Unidos que tu está vendo, onde há uma equidade de distribuição de renda, um país que as pessoas 10 vezes maior que o Brasil, acesso, 10 vezes. Mas não o estado da Califórnia é quase o dobro do Brasil. Não está distribuindo a renda. Mas o Estado não tem que intervir nisso. Sim, mas a renda o Estado não tem competência para tanto, deputado. Hoje é a busca quanto menos Estado melhor, pública, porque previdência privada lá, o povo não pode pagar, não consegue pagar. Pode pagar sim. Não paga. Não é fato. Não iluda o ouvinte, deputado. Não iluda. Ele pode sim. As pessoas ganham muito bem lá. O senhor conhece lá, não iluda o ouvinte, o senhor sabe muito bem. Não, eu não estou iludindo, estou falando na prática, os estadunidenses, lá qualquer trabalhador ganha 5, 6, 7 mil dólares por mês. A saúde é pago e não tem dinheiro para pagar. Tem dinheiro para pagar, sim. Não fale que o senhor sabe que
que de fato as pessoas... O senhor ganhando 6, 7 mil dólares por mês. Quem trabalha lá ganha. Não. O senhor sabe disso. Um gari lá tem carro, tem 2, 3 carros. Mas que barbaridade. Bom, pessoal, 13 mais 36. Bom tá em Cuba. Na hora oficial Lógica Agressão, tem algumas mensagens. Só que eu preciso distribuir o assunto, né? Daqui a pouco o deputado dirá algo mais sobre a presença dele aqui. Está indo para Rio Grande, né? Chegou de Brasília, está indo para Rio Grande, vai dar um depoimento. Depois antes da ida do deputado da Rio Grande, por favor, Cleito. A situação da ponte Rio Grande Isso, Norte é uma pauta próxima interessante, né? A Olga Cabral está aqui também, precisa falar, é a nossa convidada. Estamos trabalhando aqui na mesa 13 para o Simers, defender os médicos e defender a saúde. Simers, Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Mesa 13, Planfer, as melhores soluções para o campo, unidades em Pelotas, Santa Vitória do Palmar, Canguçu, Camaquã e Rio Grande, atendendo mais de 20 municípios na região sul do Rio Grande do Sul em vendas e assistência técnica. Biscoito Zezé, neste Dia das Mães, celebra o carinho que vem de família. Sleep Comfort, 4 lojas em Pelotas, Shopping Pelotas, loja 131, General Osório 801, Professor Araújo 1458, Gonçalves Chaves 2920 e 2 lá em Rio Grande, Shopping Praça, loja 24 e Rua 24 de Maio 516. O 13 é muito ouvido em Rio Grande, para honra nossa. Marrinhas, o gás que você pede, 3228-2428, 3228-1474 e o celular Marrinhas 981-4793-29. Marco Investimentos, as melhores soluções patrimoniais, financeiras e corporativas, na Marco Investimentos, Avenida Dom Joaquim, 1515, Edifício Moinho Office, uma empresa pelotense, a maior assessoria de investimentos sem conflito de interesses. Comece a cuidar do seu futuro e viva mais tranquilo. 13 mais 38. Inscreva-se, esse é o pedido do Marcelo Antunes Rex, é quem mais pede isso. Inscreva-se no canal do 13 Horas no YouTube. Faça isso. @Pelotas13H. @Pelotas13H. Depois você vive dizendo, toque, onde que tem que tocar? Ative o sininho. Inscreva-se no canal. Se quer interagir com 13, inscreva-se no canal. Somente inscritos interagem. Então, por favor, inscreva-se no canal, interaja, faça perguntas, serão feitas no ar. Portanto, @Pelotas13H. Inscreva-se no canal do 13 Horas no YouTube. 13 mais 38. Bom, a pergunta do Marcelo Antunes Rex ao deputado Alexandre Lindemeyer em relação à ponte sobre o São Gonçalo. A ponte Alberto Pasqualini, né? Que é a ponte antiga, é isso? A ponte velha. O que o senhor tem de novidade, deputado, sobre isso? Na prática, eu não tenho. Na prática, o que nós temos aí é a continuidade da execução da duplicação da BR-116, que nós temos aí principalmente a ponte do Camaquã, que está em execução. Acredito que ainda falta em torno de 31,8 quilômetros para sua conclusão. E depois, na sequência, o que eu acredito é que tanto a ponte do Canal São Gonçalo, como possivelmente o lote 4 da 392... Esse é um drama, né? Provavelmente virão dentro de uma nova concessão no futuro. O senhor tem bastante esperança de que os 31,8 quilômetros que estão faltando, isso seja resolvido? Não digo no curtíssimo prazo, mas... Eu acredito, tenho a expectativa de que ainda dentro desse ano. A previsão de término da 116 era no final do ano passado. O Rio Grande do Sul sofreu todo aquele problema, né? O povo que era da engenharia do Exército, que estava na região de Tapes, Guaíba, acabou migrando para outras regiões do estado e isso gerou alguma dificuldade também, né? Então, acredito que no transcorrer até o final do ano a gente pode ter esses 30 e poucos quilômetros ainda já praticamente concluídos. Inclusive, acredito também a própria ponte sobre o Guaíba, aliás, sobre o Camaquã, deve estar concluída até o final do ano. Com relação a essa ponte do Canal São Gonçalo, como disse, nós vamos ter aí um processo licitatório que deve se desdobrar provavelmente para 2027, né, porque tem um processo de licitação sendo preparado, né, sabendo que lá em abril termina, digamos, a concessão para a Ecosul. Não acredito que teremos uma licitação concluída, pronta para se ter execução de início de cobrança ainda em 2026. Então, acredito que até 2027 teremos essa licitação na rua,
que deve envolver tanto essa ponte como também o lote 4. Já se falando em ponte, na região... Microfone, por favor. Já falando-se em ponte, falando em ponte na região, dia 14 de maio, teremos a abertura do processo licitatório, né, aliás, das propostas dentro da licitação para a elaboração do projeto executivo da ligação a seco entre São José do Norte e Rio Grande, que é algo que também interessa a região sul. E muito, né? Liga Rio Grande, tira o Rio Grande do fim da linha, né? Coloca Rio Grande ligar a BR-101. Na prática, permite uma outra situação também, que é a expansão portuária do outro lado do canal. São José do Norte tem um calado natural profundo, né? E do lado de cá, em que pese a retroárea do Porto Rio Grande esteja com disponibilidade, na área de berço de cais não tem, berço do canal não tem. Então, teria essa possibilidade, além de diminuição de distâncias, ao mesmo tempo potencializaria, digamos, o acesso para o litoral do nosso estado, desde Osório para baixo, né? Então, teríamos também essas características, né? Evidentemente que o que está em licitação, eu acho que é importante enfatizar, é a licitação para o projeto executivo. Depois disso, aí tem que buscar os recursos para tornar essa obra, que é a expectativa daquela região já há muito tempo, possa se tornar realidade. É um valor de grande monta, então aí é uma outra etapa. Olha aqui só. O projeto normalmente, previsão de 2 anos, né? O projeto, a elaboração do projeto é estimada em 2 anos, porque você tem pelo menos 1 ano, que é aí a rima. Aí depois é a elaboração. O EVTE, que é o Estudo de Viabilidade Técnico-Econômico-Ambiental, ele apresentou 4 propostas de pontes, né? Então, pontes digamos, com saída ao norte, São José do Norte, uma outra saída perto do estaleiro, seriam alternativas. A questão de altura mais ou menos está definida, poderia ser ponte elevada até 140 metros e também poderia ser ponte próximo da lâmina d'água e com uma estrutura estilo canivete, né? Então o EVTE foi aprovado e o estudo de viabilidade técnico-econômica ambiental foi aprovado em meados de março, abril de 2023, e agora entramos nessa outra etapa. Com essa altura, ponte normal, não seria pêncil? É ponte normal. Normal, ponte normal. Olha aqui. Porque a pêncil tem um custo alto, né? Obrigado, João Paulo, pessoal do YouTube. João Paulo Russo, menos Estado, eu concordo. Antônio Pereira da Silva, Lúcio Almeida Hecktower, Ibsen Barbosa, Luiz Gustavo Brum. Luiz Gustavo mandou 7 mensagens, né? Tá furioso o Luiz Gustavo, né? com o debate de hoje, né? Não gostou do debate? Não, ele está gostando do debate. Bom. Ele tá gostando do debate, só que, claro, sempre foi assim, ele se posiciona muito e está sempre mandando mensagens, se posicionando no ouvinte nosso, né? Mas depois ele poderá falar aqui quando quiser, Luiz Gustavo. Se irritou, disse que ia sair da audiência agora, né? Do debate, né? Bom, e faz parte, né? 13h45, hora oficial Náutica Cristal. Nós temos a Olga Cabral, leilão beneficente do dia 9 de maio, do Instituto São Benedito. E eu não sei, alguma outra questão, Lindemeyer, que tu queiras destacar em relação à tua vinda ao sul do estado? Não, eu gostaria de aproveitar essa oportunidade também, através da rádio, de parabenizar a todos os trabalhadores e trabalhadoras nesse próximo dia 1º de maio, que se avizinha agora, amanhã, e que seja um dia de espaço de comemoração da vida, da oportunidade de trabalho, ao mesmo tempo nos desafios, que a gente possa continuar num processo que vise principalmente a empregabilidade, melhor distribuição de renda, né, e que a gente possa ter a oportunidade de melhorar esse país que a gente está vivendo. Eu vejo que nós temos indicadores importantes, né, principalmente o fato de que a distribuição de renda, a renda do povo brasileiro, ela melhorou, ao mesmo tempo que nós tivemos aí
uma diminuição no número de pessoas desempregadas, nós tivemos uma diminuição significativa nas pessoas que estão na linha da pobreza absoluta, né? Então nós tínhamos aí em torno de 33 milhões de brasileiros e brasileiras na linha da miséria. Hoje nós tivemos um decréscimo em torno de 24 milhões, e isto tudo é importante. Mas o Bolsa né? Família está fora e ao dessa mesmo conta, tempo, né? Ao mesmo tempo, ainda quero comemorar o fato de que faz praticamente um ano que nós conseguimos, com muita articulação, envolvendo a solidariedade, envolvendo os governos municipais, o governo estadual, o governo federal, né, que nos permitiu, diante de toda essa mobilização, com 112 bilhões de reais que o governo federal investiu no Rio Grande do Sul, que mais recursos do governo do estado, na casa de 6 bilhões de reais, e isso tudo, com essa mobilização, a economia do Rio Grande do Sul apontou um indicador de 4%, ou seja, um crescimento, inclusive, acima da média nacional, ou seja, superando aquele estado de tragédia que a gente vivenciou, que ainda tem sequelas, mas que hoje, diferentemente do que a gente vivenciou no ano passado, nós estamos num céu de brigadeiro, um clima melhor, e a expectativa é de que efeitos climáticos como aquele que nós vivenciamos no ano passado, no mês de maio, e em final de abril, enfim, que a gente possa não ver repetir, né, e que a gente supere esse momento. Então, deixar aqui um fraterno abraço para toda a comunidade que ouve o 13 Horas. Mais uma vez, parabéns por este programa e uma saudação pelo dia 1º de maio, Dia do Trabalhador. Obrigado. Obrigado, deputado Alexandre Lindemeyer, visitando a mesa 13.